Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 225. Então, aqui nós paramos por dedicação aos seus protegidos, para os assistirem nas suas provações e infiltrarem em seus corações grandes e generosas intuições. É justo atribuir-lhes os lampejos de inspiração que iluminam o pensamento, as expansões da alma, a força moral que nos sustenta nas dificuldades da vida. Se soubéssemos a quantos constrangimentos se impõem esses nobres espíritos para chegarem até nós, corresponderíamos melhor às suas solicitações e empregaríamos esforços enérgicos para nos desapegarmos de tudo que é vil e impuro, unindo-nos a eles na comunhão divina. Então, observemos para ver, né? Se soubéssemos a quantos constrangimentos se impõem esses nobres espíritos para chegar até nós, corresponderíamos melhor. Porque, queridos irmãos, não é brincadeira vir até nós. Nós é que teríamos que ir até os bons espíritos. Mas devido à nossa pobreza de espírito, eles vêm até nós. Eles vêm nos trazer conhecimento, alento, consolo. Eles vêm nos trazer os desígnios das leis divinas, das leis de Deus. Porque para eles, mesmo sendo constrangedor essa descida, vamos assim dizer, essa vinda até nós, mas se torna prazeroso, porque no fundo vem a convite de nosso Senhor Jesus Cristo, a convite de Deus. Nós temos observado muitas pessoas que de alguma forma lamentam mediante as dificuldades e devido aos conflitos, os transtornos, não veem a hora de desencarnar. E é engraçado que enquanto muitos pedem para desencarnar, porque não aguentam mais isso aqui na Terra, esses espíritos nobres estão reencarnando. Como se diz o termo, a 3x4. Porque eles nada temem.
Porque eles trazem no eu aquela certeza, desculpe, aquela certeza, aquela convicção de que se encontram sob a proteção divina e são seres lá também tão bem preparados que dificilmente pisam na casca da banana. Mas existem seres evoluídos que pisam na casca da banana? Oxe, é óbvio. Eu mesmo conheço muitos na Terra, reencarnados, que pisaram na casca da banana. Dizendo, assim você vai, é óbvio, você vai raciocinar, dizendo o que eu vou dizer agora. Havia um médium que se preparou tanto quanto Francisco Cândido Xavier se preparou no plano espiritual para que ambos auxiliassem um ou outro no plano terra, aqui no plano físico. Tanto é que eles psicografavam em parceria. Um psicografava em Pedro Leopoldo e outro psicografava outro capítulo do mesmo livro numa outra cidade. De repente, esse médium desviou, pisou na casca da banana e deixou o Chico Xavier na mão. Então vamos dizer que o peso que seria colocado nas costas do Chico era 100 quilos. Então esse outro ser foi preparado pela providência divina para que ele carregasse 50 quilos e o Chico 50 quilos, para que o Chico não falhasse. Mas, como não é fácil no corpo físico, esse outro médium pisou na casca da banana e abandonou a doutrina dos espíritos. E encontra-se totalmente deturpado. Luiz, mas você não pode dizer isso. Por que eu não posso? Eu milito nessa doutrina 35 anos já aproximadamente. Se eu não puder falar a respeito do que eu conheço e defender essa doutrina, eu posso, não vou nem dizer o termo para não ficar pejorativo, mas eu não abjuro Cristo. O que eu tenho que dizer, eu digo. Que esse médium desviou-se, se equivocou, como muitos outros médiuns no Brasil já se equivocaram,
por orgulho, por ciúme, por inveja, por egoísmo, por fantasia, por ilusão. Aí o que aconteceu? Aqueles 100 quilos, aqueles 50 quilos que esse médium teria que carregar, foi transferido para as costas do Chico. E o Chico, em vez de carregar 50, passou a carregar 100. Mas o interessante é que o Chico se sentiu mais fortalecido depois que esse ser saiu das barras das saias dele, vamos dizer assim. O Chico se fortaleceu mais. E hoje eu faço aquela seguinte pergunta: quantos livros o Chico psicografou? Mais de 500 livros, né? Hoje, onde é que o Chico se encontra? Em esferas que nós não temos noção de como é. E esse outro nosso irmão que pisou na casca da banana, que se deturpou, que ficou transtornado, que ficou obsidiado, que ficou louco, que ficou iludido com as coisas mundanas, né? Nós temos num estado aqui no Brasil tínhamos médios com uma capacidade tremenda de psicografar livros. Mas toda a renda adquirida nas obras era desviado para a sua conta bancária. Nada contra. Mas vai saber hoje como essa pessoa se encontra no plano espiritual. É óbvio. Não deixa de ser um suicídio. Porque como viveu no desregramento, como viveu na ilegalidade, é natural que não esteja lá muito bem. E muitos outros seres. Então, não é fácil a esses espíritos. Enquanto muitos estão pedindo para morrer, para ir embora desse mundo, milhões, bilhões estão reencarnando a pedido de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles estão prontos. Eles não precisam experimentar mais nada, porque eles já passaram por tudo. Agora apenas estão obedecendo o convite feito por nosso Senhor Jesus Cristo. Nas horas de atribulações, é para estes espíritos, para meus guias bem-amados, que voam meus pensamentos e meus apelos
e deles que sempre me tem vindo o amparo moral e as consolações supremas. Então, é a esses espíritos protetores, anjos guardiões, esses que nos assessoram no momento da reencarnação, que assumem a responsabilidade de nos acompanhar durante essa trajetória evolutiva a qual nos encontramos inseridos na programação reencarnatória, 50, 60, 70, 80, 90 anos, é a esses espíritos que nós devemos toda honra e toda glória, porque esses realmente não nos abandonam. Esses espíritos não nos abandonam, porque são espíritos nobres, como o professor Eurípides Barçanufo, Meimei Sheila, Adolfo Bezerra de Menezes, Alta de Souza e muitos outros. Esses espíritos não nos abandonam. Agora, é diferente dos encarnados. É diferente dos que estão aqui no corpo físico, junto com a gente. Porque eu não sei se você já parou para observar. As pessoas só permanecem ao lado das outras pessoas por puro interesse. Por puro interesse. Não é falando mal, mas é um processo de inferioridade. É um processo de ignorância. É um processo de primitivismo que ainda a domina. Por isso, aquela pessoa permanece ao lado da outra por puro interesse. Raríssimos na Terra se encontra ao lado da outra ou do outro por outros motivos. Mas hoje é o interesse pela beleza física, é o interesse pela atração sexual, é o interesse pelo dinheiro um do outro, é o interesse pelo o status. Você entendeu? É o interesse para destruir destruir o outro. Porque as trevas, elas se utilizam de certos seres para que elas tenham acesso àqueles seres para destruir aquele ou destruir aquela. Então, as trevas atuam através dele ou através dela para destruir aquele ou aquela. Ainda mais se aquele e se aquela é um representante de nosso Senhor Jesus Cristo que se encontra na Terra. Então é tudo por interesse. E quando você deixa de satisfazê-la ou de satisfazê-lo,
você é tido como um monstro, você é tido como um animal, como um selvagem, você é tido como o ser mais horroroso que existe na face da Terra, ou horrorosa, que nós estamos falando tanto de homem quanto de mulher. É a ingratidão, é a traição, é o estado primitivo do espírito, que ainda é pobre de conhecimento. Agora não existe nada mais difícil e ao mesmo tempo mais glorioso do que você lidar com aqueles seres totalmente ignorantes de conhecimento das leis de Deus. Porque você fala pedra, a pessoa entende chiclete. Você fala chiclete, a pessoa entende pedra. Então é preciso raciocinar. Isso é falta de bom senso. Isso é falta de humildade. Isso é transtorno. É transtorno obsessivo. Isso é obsessão. Isso é um estado de loucura que as pessoas se encontram imantado. É um estado de cegueira, onde você age de uma forma, mas diz que não age, tenta enganar a outra ou outro, sem ter noção de que estão enganando a si próprios. Porque tudo fica registrado na consciência, os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Então, felizes aqueles que mantêm a serenidade mediante todas as situações. Esses conseguem se elevar. E infelizes esses que se mantêm ocos de conhecimento. Esses, a tendência é ir para o buraco. Mas não é o buraco do cemitério, não, viu, gente? É o buraco moral. É o buraco do intelecto. É a desmoralização da personalidade, da persona. Você entendeu? É a desmoralização do eu. Porque não tem coisa mais triste do que você não se preservar, não se resguardar, não se respeitar, não se amar, já que nós somos amados tanto por esses espíritos, por esses emissários divinos,
que tem vindo até nós e o que nós temos feito em forma de agradecimento? Praticamente quase nada. Vamos para o próximo vídeo.